seja bem-vindo a este podcast, apresentado por Gabriela, Laís e Larissa, alunas do 6º período do curso de graduação de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida. O tema abordado é o impacto da reforma psiquiátrica sobre a vida dos cuidadores familiares de pessoas que possuem algum transtorno mental. A seguir, escutaremos um pouco sobre a história da reforma psiquiátrica. A loucura se dá por uma criação de asilos que diziam tratar os que possuíam algum transtorno mental. Em 1961, surgiu na Itália um movimento que possibilitou uma alteração na forma de atendimento às pessoas com transtornos mentais, transformando assim as mudanças em conhecimentos e exercício pela assistência psiquiátrica. No Brasil, o processo de reforma psiquiátrica ocorreu em 1970, na mesma época em que ocorreu o movimento sanitário. Eram tratados com crueldade. No ano de 1987, foi criada a Conferência de Saúde Mental. Ela trouxe vários benefícios, como o surgimento do primeiro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, do Brasil. Em 1989, teve a criação do SUS e, na mesma época, o deputado Paulo Delgado deu entrada no projeto dos direitos da pessoa em sofrimento mental e para a progressiva extinção dos manicômios, que são os hospitais psiquiátricos. Um ano após o surgimento do CAPS, iniciou o Sistema Único de Saúde, sob uma administração governamental, trazendo uma desaparição definitiva dos manicômios. Das leis avançando assim, vários aspectos no Brasil, principalmente os sociais. Em 2001, após 12 anos de transmissão do Congresso, vai ser sancionado a Lei Paulo Delgado, a Lei Federal 10.216, que protege os direitos das pessoas com transtornos mentais. Desta lei surge a política de saúde mental, que nada mais é garantir que o paciente consiga realizar o tratamento em serviço substitutivo ao hospital de longa permanência, que é os hospitais psiquiátricos. A ideia é que esses pacientes consigam uma reabilitação psicossocial. Essa reabilitação é feita a partir da inserção ao trabalho, à cultura e ao lazer nas regiões onde eles moram. O tratamento, ele não só visa cuidar do paciente, mas também da família. Então, um grande dispositivo que surgiu para o tratamento são os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPS. Os CAPS oferecem tratamentos globais para os pacientes psiquiátricos, além de psicólogos, serviços sociais, tem psiquiatra, terapia ocupacional, entre outros. Bom, falando agora sobre os reflexos da reforma psiquiátrica sobre a vida do cuidador familiar de pessoas que possuem algum transtorno mental, é preciso ressaltar, primeiramente, que houve, a partir desse movimento, uma progressiva devolução à comunidade da responsabilidade em relação aos seus doentes e aos seus conflitos, ou seja, houve um processo de reinserção desse sujeito na sociedade. As famílias começam então a traçar suas vidas ao redor desse ente que possui algum transtorno psicológico e dedicam a maior parte de seu tempo a eles. Os cuidadores familiares, então, passam a desempenhar um papel extremamente importante e, ao mesmo tempo, exigente e delicado, pois as dificuldades encontradas são diversas. Entre elas, podemos citar dificuldade em lidar com o familiar que possui transtorno psicológico, pois muitas vezes se depara com desafios na hora de auxiliar de forma eficaz, como, por exemplo, a responsabilidade de manuseios com medicamentos, entre outros. Existe ainda uma sobrecarga, exaustão física e psicológica, um estresse, tristeza, depressão, falta de motivação, impaciência e muitas vezes o tempo e atividades cotidianas se tornam comprometidas. Há também uma dificuldade de manter-se em seu trabalho. Muitas vezes esse cuidador abre mão de suas atividades diárias, seus afazeres e demais aspectos de sua vida cotidiana para cuidar do familiar que possui o transtorno psicológico. Há também dificuldades ao receber auxílio, informações e apoio emocional. É possível observar ainda impactos na relação conjugal, familiar e social. E há também discriminação social,
com olhares de desprezo e julgamentos por parte de muitas pessoas. Portanto, considerando a importante função da família em todo o processo assistencialista ao ente que possui um transtorno mental, vale ressaltar o quão preciso é uma atenção e apoio a este público, o cuidador familiar, que sofre diretamente os impactos junto ao indivíduo, ainda que de maneiras diferentes. É preciso oferecer suporte para essas pessoas, no intuito de amenizar os seus sofrimentos. A seguir, acompanharemos a entrevista realizada com uma cuidadora. A entrevistada cuida de seu irmão e divide essa responsabilidade com sua mãe e sua outra irmã. Apesar de não morar no mesmo local que seu irmão, que apresenta esquizofrenia, Rose também compartilha da responsabilidade de seu cuidado. Então, a partir da reforma psiquiátrica, os cuidadores familiares tiveram grandes responsabilidades na desinstitucionalização, no papel do resgate e proteção de seus membros. Porém, são diversas as dificuldades encontradas pelos mesmos em saber conduzir da melhor forma seus familiares, trazendo então a essas pessoas também a um sofrimento. Dessa forma, iremos entrevistar então Rose sobre o nome fictício esse para preservar sua identidade, como uma forma de ilustrar essa situação nos dias atuais. Bom dia, Rose. Bom dia. Então, Rose, qual é seu grau de parentesco com seu familiar? Ele é meu irmão. Qual doença ele possui? Ele é esquizofrênico. Você é a cuidadora principal dele? Não, na verdade é minha irmã e minha mãe que são os cuidadores principais, né? Você divide então essas responsabilidades com elas, né? Sim. Como foi para você saber que seu familiar estava doente? É muito triste, né? Porque a gente convive com a pessoa, você vê a pessoa assim tendo alucinações constantes, é muito difícil. Você sente que devido ao tempo necessário de cuidar do seu familiar, acaba não tendo tempo suficiente para si mesma? Às vezes sim, a gente chega a dedicar muito a pessoa e a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente sim. Você se sente estressada em ter que conciliar o cuidado com o seu irmão e outras responsabilidades para sua família e seu trabalho? Sim, com certeza. A gente, assim, diante de uma situação que não só eu, assim, toda a minha família passa por um momento de estresse, sabe? É muito triste. Você sente receio pelo futuro dele? Assim, sinto, né? Porque, assim, apesar de hoje a gente vive numa sociedade que tem muito preconceito, sabe? E a gente acaba, assim, tendo medo, sim. Você sente que sua saúde foi afetada pela relação que existe entre vocês? Inclusive, eu tive depressão por não aceitar a doença dele. Você percebe que sua vida social tem sido prejudicada por cuidar de seu familiar? Sim, porque sempre ele é como se fosse um bebê. Tem 24 horas, tem que ter uma pessoa para ficar com a minha mãe. A gente não pode deixar ele em momento algum sozinho com ela. Então sempre a gente tem que tirar um tempo sim. Você sente que não possui dinheiro suficiente para cuidar de seu parente, levando em considerações as demais despesas de sua casa? Sim, porque a gente viu, assim, a gente tem, assim, o SUS dá esse apoio pra gente, mas a gente vê medicação nova no mercado, só que o custo, assim, é bem alto, né? Mas a gente tem vontade, sim, de experimentar uma medicação nova, às vezes sim. Você possui dúvidas sobre como fazer pelo seu familiar? Às vezes surge algumas dúvidas, sim. Você sente que deveria fazer algo a mais para ajudá-lo? Sim, assim, eu sempre fico assim, querendo ouvir uma segunda opinião médica para ver se a gente pode fazer algo mais para ajudá-los, tá? Porque é muito triste conviver com uma pessoa com essa doença, não é bom. Você já fez algum acompanhamento psicológico com algum profissional? Já sim. Você acredita que um psicólogo ou até mesmo instituições através de uma equipe multidisciplinar, como o CAPS, podem ajudar a lidar melhor com o fato de ser uma cuidadora responsável de alguém que possui algum transtorno mental? Com certeza. Nesse período que eu tive a depressão, por não aceitar a doença dele, eu acho que a equipe, o psicólogo, o psiquiatra foram anjos assim, na nossa vida, que ajudou e ainda ajuda muito até hoje, porque eles dão
é como se desse esse suporte pra gente, sabe? Porque se não fosse, tem dia que você chega, você quer conversar, você quer desabafar, tem dia que você fica pra morrer, porque de tão difícil que é. Então, muito obrigada, Rose, pela sua participação. Obrigada a você. Por fim, faz-se necessário traçar aqui possíveis caminhos, ajudas, intervenções que o cuidador pode procurar como apoio. Entre eles estão: procurar por apoio psicológico, procurar por instituições que ofereçam suporte físico, social e emocional, como por exemplo o CAPS, que por meio de uma equipe multidisciplinar será capaz de disponibilizar práticas humanizadas e cientificamente eficazes no processo de apoio ao cuidador familiar de um indivíduo que possui algum transtorno mental. Afinal, este também merece sua devida assistência dentro deste contexto. As práticas profissionais elas podem ocorrer por meio de rodas de conversas, oficinas de grupo, psicoterapias, acompanhamento médico e projetos que promovam auxílio e ajudem o familiar a amenizar os impactos sofridos pelo cuidador. É importante ainda buscar o apoio de outra pessoa para ajudar a olhar o familiar necessitado, no intuito de amenizar a sobrecarga que existe e também equilibrar as responsabilidades existentes. Por fim, é extremamente importante tirar um tempo para se cuidar, renovar as forças físicas e mentais. É preciso pensar em se cuidar para que se esteja bem ao cuidar de outra pessoa. Esse foi então o nosso podcast, abordando o tema o impacto da reforma psiquiátrica na vida do cuidador familiar de pessoas que possuem algum transtorno mental. Até a próxima e muito obrigada. Meu nome é Adriele. Eu e Dayana vamos falar um pouco a respeito do nosso trabalho. No nosso presente trabalho, nós vamos falar sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. Em 1970, ocorreu a eclosão do movimento sanitário. Em 1978, foi o início efetivo de um projeto social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. Em 1987, ocorreu o segundo Congresso Nacional em São Paulo com a proposta de uma sociedade sem manicômios. Em 1989, teve o processo de intervenção no CAPS, com o intuito dos direitos das pessoas com transtornos. Em 1992, teve movimentos sociais inspirados pelo projeto de lei Paulo Delgado. Aprovados em vários estados brasileiros, as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Em 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei Paulo Delgado é sancionada no país. A rede de atenção diária à saúde mental experimenta uma importante expansão, alcançando regiões de grande tradição hospitalar, onde a assistência comunitária em saúde mental era praticamente inexistente. Em 2002, aconteceu o processo de redução de leitos em hospitais psiquiátricos e de desinstitucionalização de pessoas com longo histórico de internação, ganha impulso com uma série de normatizados do Ministério da Saúde. Em 2004, os recursos gastos com os hospitais psiquiátricos passaram a representar cerca de 64% do total dos recursos do Ministério da Saúde para a saúde mental. No ano de 2005 até o mês de maio, o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica no SUS desativou cerca de até 2.000 leitos. O Ministério da Saúde implementou uma linha de incentivo financeiro para os municípios que desenvolveram atividades de inclusão social pelo trabalho para pessoas com transtornos mentais. Em 2009, houve a Marcha dos Usuários em Brasília, onde foram previstas atividades político-culturais em defesa da reforma psiquiátrica antimanicomial. Em 2011, teve a Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo. Surgiu durante a organização da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, com diversas organizações, movimentos, entidades e militantes, onde se uniram e realizaram a Plenária Estadual de Saúde Mental. Em 2012, houve em São Paulo um ato intitulado Ocupe a Assembleia Legislativa, que propôs a criação de uma frente parlamentar antimanicomial, contendo princípios importantes e devidos.
Daiana agora vai falar um pouco sobre os gráficos do nosso trabalho. Esse nosso trabalho, ele tem o intuito de mostrar o quão importante foi e é a luta antimanicomial e o quão isso é importante na vida daqueles que sofrem algum transtorno mental. Essa reforma psiquiátrica, ela trouxe muitas contribuições e concepções de vida para as pessoas com distúrbios mentais. E essas realizações, elas se processaram com muitas lutas e reivindicações. A gente tem aqui apresentando 3 gráficos. O gráfico número 1, ele fala sobre a evolução do número de CAPs, que teve desde o ano de 1980 até 2005. Os CAPs, eles são centros, de atenção psicossocial, são instituições brasileiras que visam justamente essa substituição dos hospitais psiquiátricos, daqueles antigos hospícios, Então, assim, como a gente pode ver no gráfico, do ano de 1980 até 2005, teve um avanço e um aumento enorme no número de CAPs. No gráfico 2, já fala sobre a expansão das residências terapêuticas. E aí, aqui está uma data mais delimitada, que foi entre o ano de 2000 e 2005. Mas só para vocês terem uma noção, do ano de 2000 ao ano de 2005, sofreu um aumento de mais de 50%, bem mais. Então, assim, as residências terapêuticas também cresceram muito. E essas residências terapêuticas, só para citar, elas são casas, locais assim de moradia, que são destinados a essas pessoas com transtornos mentais. Essas casas, essas residências, elas devem estar referenciadas com centro de atenção psicossocial e devem operar junto a essa rede de atenção de saúde mental dentro da lógica do território. Então, assim, depende de cada território, mas essas casas, elas têm essa função. E aí, no gráfico 3, a gente já tem aqui como exemplo um indicador de CAPs por cada habitante no Brasil. Então, aqui a gente tem as cores mais claras são os locais que menos têm CAPs. E as cores mais escuras, como Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os locais que mais têm CAPs. E isso sendo o indicador do ano de 2005, tá? Então, assim, o que a gente quer mostrar com tudo isso é que a luta antimanicomial, ela foi imprescindível. Ela foi muito importante, pois as pessoas viviam, em condições deploráveis e hoje em dia essa luta antimanicomial, ela trouxe esses resultados. Trouxe resultados mais humanos, O número de CAPs e os CAPs, eles vêm justamente para isso, para dar um atendimento humanizado a essas pessoas que têm algum sofrimento mental. Então, assim, esses gráficos, eles mostram justamente o tanto que isso mudou a vida da população e ainda tem o propósito de mudar, porque ainda tem muita coisa a ser melhorada. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda. Hoje eu estarei apresentando o meu TU. Foi um projeto desenvolvido junto com minha parceira, a Anne. Nós somos alunas aí do 5º período de psicologia e nós fizemos uma cartilha, na qual a gente teve como objetivo fazer com que as pessoas consigam identificar os avanços, mas também os retrocessos da redemocratização do Brasil e da reforma psiquiátrica, a partir da perspectiva das penitenciárias do país, com enfoque nas penitenciárias femininas. E para além disso, a gente teve como objetivo também fazer com que a partir da leitura aí, essas pessoas que vão ter acesso a essa cartilha, elas possam ir além e buscar por mais informações para que algo seja mudado, já que está ganhando visibilidade, notoriedade, para que a mudança venha. Visto que assim, o nosso país ele tem um histórico de violência absurdo. Um desses exemplos aí é a ditadura militar,
e foi de ordem absolutamente vergonhosa, né? A violência aí que as pessoas que iam contra os ideais do governo sofreram. Então, assim, o sistema já deveria ter mudado a sua conduta com a população, aprender aí com esses erros irreparáveis depois de tantos anos, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mesmo que políticas públicas tenham sido criadas em prol de uma sociedade mais segura, elas não são totalmente efetivadas em todos os meios sociais. A psicologia, ela vem trabalhando aí em diversas causas sociais. Uma dessas é a violência que existe dentro do sistema penitenciário. O encarceramento em massa já tem sido pauta de muitas discussões, seja aí na aula masculina ou na aula feminina, porque assim, a sociedade ela já tem uma figura muito bem consolidada da pessoa que vai presa, né? Somos separados desde muito cedo em classes, assim, por poder político, por poder econômico, do acesso à cultura e educação, enfim, as cadeias já têm rosto, andado, estilo de roupa, jeito, vocabulário, situação econômica, social e cultural, histórico-acadêmico. O governo é quem decide, quem deve ser priorizado e os que não são, assim, se tornam automaticamente invisíveis ao restante da sociedade. E com a ausência, assim, do apoio do governo, essas pessoas elas não conseguem se sustentar sem sistemas públicos de saúde que as assegurem, sem políticas que as protejam. E assim, elas ficam sujeitas a situações precárias. Essas pessoas, elas não vivem suas vidas, elas sobrevivem ao sistema falho que o governo as expôs. Então, assim, não nos cabe mais ficar lutando por igualdade. Seria uma hipocrisia sem tamanho essa, né? A gente deve lutar por equidade, porque assim, essas pessoas elas sofreram uma série de atrasos em relação às outras. Então, alguns privilégios aí, entre aspas, elas devem receber. A posição da mulher na sociedade ainda é algo muito estereotipado, né? Por exemplo, a mulher que é para casar, a mulher que não é. Isso vem de uma construção histórica e social, assim, de milhares de anos. Desde muito tempo, a mulher, ela não tem lugar de fala, de questionamentos próprios. Seu lugar na sociedade sempre foi muito bem delimitado, né? Assim, a ser uma dona de casa que cuida dos filhos e que, assim, serve ao seu marido cegamente. Mas, assim, entretanto, as mulheres têm, sim, ganhado mais visibilidade, elas têm aí ganhado seu espaço na sociedade, seja no ambiente de trabalho, em casa, na rua. Mas assim, essas oportunidades elas não chegaram a todas e muito menos significa que as têm conseguiram o respeito de todos. Com tanta desigualdade social, algumas mulheres ficaram sujeitas a situações que elas não escolheram, né? E se escolheram foi por uma série de outros pontos que a levaram a isto. Como, por exemplo, ali a mulher da comunidade que escolhe ir pro tráfico. Assim, que escolha foi essa? Que levou ela a escolher a ir pro tráfico? Assim, não todas, mas a maioria, né? A maioria absoluta aí. Então, assim, realmente seria tão simples? Não seria uma palavra tão simplista de usar, escolha? Ah, ela escolheu ir pro tráfico. Será? Parece que, tipo assim, tinha uma plaquinha de sim ou não e ela teve que escolher, vou pro tráfico. Não, né? Então, assim, vamos aí olhar esse histórico de vida dessa mulher, o que aconteceu, né? Que levou ela a isso. O governo, ele alega que ele é justo, né? Que as pessoas são presas e fazem algo errado. Porém, assim, isso não tem índice nenhum de melhora social. Todos os dias alguém vai preso. E estão construindo cada vez mais presídios. E como eu disse, eles são feitos para pessoas específicas, né? A sociedade, ela passa por um funil quando se trata de justiça. E esse funil te privilegia ou te leva direto à prisão.
e isso só depende do seu endereço, se eles te consideram ou não com potencial para cometer outros crimes. E esse potencial, como eu disse, vai muito de onde você vem, de quem você é ali, e a sua escolaridade, se você é negro. Ou seja, as pessoas que são presas são as pessoas que estão vulneráveis ao sistema. Os ambientes penitenciários, eles não são feitos para educar ninguém. Eles são feitos para que a sociedade tenha uma falsa sensação de segurança e achem que o governo está no controle da situação. Uma mulher que vai presa, na maioria das vezes, ela passa por todo um processo de humilhação, em que o que está sendo julgado ali vai além do crime que ela cometeu e passa para a questão de envergonhá-la mesmo. Assim, por ela ser mulher. A partir do momento que uma mulher é presa, ela tem toda a sua família desarticulada. Pessoas que dependiam dela, né, filhos, familiares ali, dependiam dela para sobreviver, não tem mais aquela mulher ali dentro de casa, que acaba gerando mais um problema de ordem social. A psicologia vem aí sendo extremamente necessária nesses ambientes que são violência contra as pessoas, para ajudá-las a ressignificarem suas vidas e também a reformular a efetividade do sistema carcerário na ressocialização do indivíduo. As práticas sociais nas cadeias permitem que essas mulheres se sintam humanas, pois com a reforma psiquiátrica a proposta ela foi exatamente essa, né? Que as pessoas sejam tratadas com o mínimo de respeito. Sendo assim, os profissionais, né, os psicólogos estariam sendo coerentes com o que ele estudou e com o que ele defende. Esse foi o nosso trabalho, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo com ele. E espero também que vocês procurem saber mais sobre esse tema aí que a gente trouxe para vocês. Super necessário aí que a gente se posicione, né? Que a gente saiba onde a gente está vivendo, quais são as leis, aí, as regras para cada um, né? Porque por mais que falem que a justiça é para todos, a lei é para todos, na verdade tem uma grande diferença, né? Tem pequenas coisas aí escondidinhas que a gente não percebe, que a gente deixa passar despercebido. E a gente não deve fazer mais isso, né? A gente deve se impor, sim.